Olá! Nessa aula, você vai aprender a importar os dados para o Power BI, criando aqui as tabelas, exibindo aqui os campos de cada tabela dentro do Power BI Desktop, a partir de arquivos que estão no Excel, ok? Então, nós vamos abrir o material que você baixou aí em seu computador, dessa aula, beleza? Lembrando que em cada aula tem um material para baixar, somente na aula anterior que não tinha material, que era mais uma parte de apresentação mesmo do Power BI Desktop, mas a partir dessa aula, todas as aulas, até o final, terão aí um exercício e um gabarito, e bases também para você baixar em seu computador, ok? Então, eu vou abrir aqui os arquivos dessa aula, e essa aula é a aula 2.1, ok? Nessa aula, nós temos o arquivo de exercício, onde nós vamos praticar aqui o exercício, e o arquivo de gabarito, onde já tem aqui o exercício feito, beleza? Esse arquivo de gabarito é para você dar uma olhada posteriormente, quando você quiser, ok? Ele fica com você, com o exercício pronto já, para você ver, para você comparar com o seu e verificar se você fez o exercício de forma correta, beleza? E aqui nós temos uma pasta chamada Bases. Nesta pasta, nós temos aqui 3 subdivisões aqui, a nossa proposta, no final, é de criar 3 dashboards. Um dashboard de pagamentos de uma transportadora, um dashboard de clientes, com análises em cima de uma base de dados de clientes, e um dashboard de inventário de estoque, ok? Então, nós temos aqui dentro de cada pasta dessa, arquivos em Excel que nós vamos importar para o Power BI Desktop, beleza? Então, vamos voltar aqui na pasta 2.1, e o primeiro passo aqui é abrir o exercício. Vamos abrir aqui o arquivo do Power BI, exercício, ok? Ele vai abrir aqui um arquivo em branco, beleza? Não tem nada nesse arquivo. E aí nós vamos começar a importar os dados para esse arquivo, beleza? Então, para importar os dados, nós podemos vir aqui na opção Página Inicial, Obter Dados, ou aqui mesmo ele já nos mostra alguns atalhos de importação dos dados. Lembrando que os dados que nós vamos importar estão todos em Excel. Primeiramente, nós vamos importar os dados do Excel, ok? Então, nós vamos vir aqui, obter dados, e aqui em obter dados, ele vai mostrar para a gente uma série de possibilidades de fontes de dados que nós podemos utilizar. Podemos, por exemplo, além do Excel, importar dados de modelos do próprio Power BI, de fluxos de dados, Dataverse, de bancos de dados SQL Server, de arquivos TXT e CSV, que nós vamos ver nas próximas aulas, de fontes web, entre outras fontes, ok? Então, nós vamos na primeira opção aqui, pasta de trabalho do Excel. Vamos clicar aqui na pasta de trabalho do Excel, e aí nós vamos direcionar para essa pasta aqui. Podemos copiar esse caminho e colar aqui. Dá um Enter, ele já vai mostrar aqui o arquivo que nós queremos importar, ok? Vamos clicar em cima dele e vamos clicar em abrir, ou clicar em cima dele 2 vezes, tanto faz. Ele está conectando aqui, e aí ele nos mostra quais são as abas e tabelas existentes dentro desse arquivo. Então, se dentro desse arquivo nós tivermos tabelas criadas, ele vai exibir também o nome dessas tabelas aqui para a gente. No nosso caso aqui são abas, ok? Então nós temos somente uma aba nesse arquivo, que é a aba de pagamentos. Quando clicamos em cima, ele já mostra para a gente aqui uma prévia do que nós temos lá dentro do arquivo em Excel, ok? Nesse caso aqui, nós vamos clicar direto em carregar, para ele criar logo a tabela aqui para a gente no Power BI. Se nós clicássemos em transformar dados, ele entraria no ambiente do Power Query para nós trabalharmos os dados, se nós quiséssemos, para depois importarmos, carregarmos isso para o Power BI Desktop, ok? Nesse caso aqui nós vamos carregar direto. Mais para frente nós vamos trabalhar os dados na parte de importação lá dos arquivos em TXT e CSV, que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Vamos clicar aqui em carregar e ele já vai carregar, vai criar a tabela aqui do lado, já vai exibir aqui para a gente, ok? Então ele criou aqui a tabela pagamentos, ok? Então o que nós temos aqui na tabela pagamentos? Nós temos aqui o campo categoria do pagamento, o campo competência, que é um campo de data. Então aqui, todo o campo de data, vocês podem reparar, nós temos o competência, o data do pagamento e o data prevista,
nós temos a hierarquia aqui das datas. Ano, trimestre, mês e dia. Ano, trimestre, mês e dia. Ano, trimestre, mês e dia. Por isso que ele coloca esse íconezinho aqui de calendário, ok? Isso quer dizer que esse campo é um campo de data, beleza? Aqui nós temos o detalhamento do pagamento, a origem, status e valor. Aí você pode virar para mim e falar assim, professor Flávio, eu não estou conseguindo visualizar os dados. Beleza. Para você visualizar os dados, você vai ter que vir aqui nesse segundo campo, nesse segundo ícone, melhor dizendo, do lado esquerdo, né? Que é o ícone de exibição da tabela. Então, quando nós clicamos aqui, nós visualizamos os dados dessa tabela, ok? Então, por exemplo, eu quero clicar no campo status. Ele já vai selecionar o campo status aqui para mim. Eu quero exibir aqui o campo valor. Ele já vai destacar aqui o campo valor para mim. E assim por diante. Eu quero exibir o campo competência, o campo origem, ok? Isso aqui é mais para eu visualizar os dados na tabela, beleza? E aqui, no meu modelo, já aparece aqui essa tabela para eu, porventura, se quiser trabalhar o modelo, a modelagem dos dados, o que nós vamos fazer isso posteriormente nas próximas aulas, ok? Vamos voltar aqui e agora nós vamos para a segunda parte, que é a importação das próximas, né, do próximo arquivo aqui em Excel, né, para criarmos a nossa próxima tabela. Então vamos vir aqui na página inicial, obter dados, pasta de trabalho do Excel, podemos clicar aqui direto, tanto faz. E aí agora nós vamos voltar aqui e vamos para a pastinha Bases 2, Dashboard de Clientes. Aqui no Dashboard de Clientes, nós já temos dois arquivos para nós importarmos e criarmos as tabelas, ok? O primeiro é o Base de Cliente. Então vamos clicar duas vezes nele aqui, ele já vai mostrar aqui para a gente, ok? Ele vai mostrar tanto o nome da aba e o nome da tabela cliente, que é a mesma coisa, tá legal? A tabela cliente, lá dentro do nosso arquivo, em Excel, ela foi criada dentro da aba base, ok? Então, vou cancelar aqui e vou mostrar para vocês como é que está o arquivo em Excel, tá legal? Então, vamos lá, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Então, eu abri aqui o arquivo, trazer para cá. Então, eu só tenho uma aba no arquivo em Excel, que é a aba base, beleza? Eu chamei essa aba de base. Só que os dados que estão nessa aba, eles estão em uma tabela, tá vendo? Design da tabela. Se eu clicar aqui no design da tabela, eu consigo visualizar o nome da tabela aqui do lado. Ou se eu vier aqui também em fórmulas, né, em gerenciador de nomes, eu consigo visualizar as tabelas existentes. Nesse caso aqui só tem uma tabela nesse arquivo em Excel, que se chama cliente. Então, resumindo, né, eu tenho uma tabela cliente dentro da aba base, ok? Então, voltando aqui para o Power BI, eu vou importar novamente esse arquivo, base cliente, e aí ele vai me exibir tanto a tabela cliente quanto a aba base, ok? Que é basicamente a mesma coisa, tá legal? Eu vou pela tabela cliente, vou clicar aqui, vou selecionar a tabela cliente, vou marcar aqui, né, um Vzinho, vou ticar aqui, vou clicar em carregar, para ele carregar direto. Eu não preciso, né, um detalhe importante, é que eu não preciso carregar os dois. Por quê? Porque é a mesma coisa, naquele caso ali, tá legal? Senão ele vai duplicar aqui, ele vai colocar, adicionar duas tabelas com os mesmos dados, só que com nomes diferentes. Então, para mim, não interessa isso, beleza? Já que os dados são iguais. Então, ele importou aqui a tabela cliente. E aí eu tenho essa série de campos aqui dentro da minha tabela cliente, beleza? Então, agora eu tenho duas tabelas, a tabela clientes e a tabela pagamentos. Se eu vier aqui na visualização dos dados, eu consigo ver, né, no formato tabular, esses campos aqui que estão na minha tabela cliente também, beleza? Então agora nós vamos novamente, né? Vamos vir aqui na página inicial, vamos importar, vou clicar direto aqui nesse ícone, tá legal? Que é um atalho, e agora eu vou importar o arquivo de vendedores, ok? Vou importar aqui o arquivo em Excel vendedores, eu só tenho uma aba chamada vendedores mesmo, eu não tenho uma tabela criada para isso, beleza? É só um intervalo de dados lá dentro do Excel. Vou marcar para ele habilitar o carregar aqui embaixo. Eu tenho que marcar ticar aqui, né, um quadradinho, clicar em carregar. Ele está importando aqui, importou a relação de vendedores que eu tenho desses clientes, ok? Então, vendedores, aí eu tenho os campos código do vendedor e vendedor, descrição o nome do vendedor. Então, é uma tabela bem pequenininha, beleza? Só com essas duas informações. Isso aqui é um apoio que eu vou dar aqui para minha aba cliente. Vocês podem observar que na aba cliente eu tenho o código do vendedor, mas eu não tenho o nome do vendedor. Então eu vou relacionar esses dois campos depois, ele já até relacionou aqui automaticamente, beleza? O código do vendedor
entre essas duas tabelas, né? Clientes e vendedores. Mas depois nós vamos fazer isso no exercício, beleza? Pode ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos. Tá legal? Agora nós vamos importar novamente. Vamos lá na página inicial, pasta de trabalho do Excel, e vamos no item 3, dashboard de inventário de estoque. Aqui no inventário de estoque, nós vamos importar esses 3 arquivos. Primeiro, categoria de produtos, clicamos 2 vezes, ele vai exibir aqui a aba categorias, vamos dar um tique nela, né, ticar ela, carregar, já vai trazer para cá, categorias, beleza? E agora, nós vamos importar os estados. Marcar aqui, eu tenho aqui uma lista, né, uma pré-visualização desses dados. Nesse caso aqui, eu vou ter que transformar dados. Por quê? Porque o nome das colunas ele não está aproveitando a primeira linha do cabeçalho lá no arquivo, em Excel, beleza? Então, ó, pode reparar que a primeira linha é filial, unidade federativa e estado, né, de cada coluna. E aí depois vem o nome, né, os dados realmente do arquivo, né? O nome das filiais, o nome das UFs e as restrições aqui dos estados, ok? O nome dos estados. Nesse caso aqui, para eu transformar, né, o cabeçalho aqui, nomear corretamente cada coluna, eu preciso transformar dados para ele acessar o ambiente do Power Query. Ele vai abrir aqui o ambiente do Power Query, e aqui no Power Query eu vou aproveitar essa primeira linha do cabeçalho como título das minhas colunas, beleza? Então, para fazer isso, eu posso vir aqui na aba página inicial, e aqui nessa área aqui de transformar, eu já tenho a opção, usar a primeira linha como cabeçalho. Só eu clicar em cima, que ele já aproveita essa primeira linha. É como se eu fizesse uma tabela dinâmica, ou se eu classificasse os dados, utilizasse lá no Excel o recurso classificar dados, né? E aí sempre tem uma marcação lá para eu utilizar a primeira linha, os dados da primeira linha como cabeçalho, beleza? Nesse caso aqui, eu posso vir aqui na página inicial agora, clicar em fechar e aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai carregar os dados aqui do estado, né? A tabela estado para o Power BI. Então ele já mostrou aqui o nome certinho. Se eu vier aqui na visualização das tabelas, vier aqui em estados, eu consigo visualizar, consigo me certificar que ele utilizou os dados da primeira linha como títulos dos campos aqui dos cabeçalhos das colunas, beleza? Então voltando aqui, exibição de relatório. Agora nós vamos para a última tabela que nós vamos importar aqui em Excel, que é a tabela marcas de produtos, ok? Então, aqui nós temos somente a aba marcas, beleza? Ele já puxou corretamente aqui o nome dos campos, e basta clicarmos aqui em carregar, ok? Ele carregou aqui, marcas, beleza? Se eu vier aqui eu consigo visualizar código do item, descrição do item e marca, beleza? Você deve estar se perguntando, mas por que eu estou importando, né, marcas, estados e categorias de produtos, né? Porque vocês podem reparar que são produtos de calçados. Depois nós vamos importar os dados de inventário para o nosso dashboard de inventário, né? E esses dados eles estão em TXT. Então nós vamos importar isso no Power Query e depois consolidar isso no Power Query, criar uma tabela única no Power Query para trazermos essa tabela criada, né, com os dados consolidados para o Power BI. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima agora. Um abraço.